Oi pessoal, desculpe o imprevisto, né, com a tecnologia, e desculpem o cenário todo infantil, né, que eu tô no quarto da minha filha, mas então para dar sequência à aula da Mary, espero que eu consiga terminar aqui o vídeo até logo em seguida que ela termine a fala dela. Mas ficou sob minha responsabilidade, então, falar um pouquinho da pesca artesanal, né, como recurso de uso comum e trazer um pouquinho da minha, né, vivência, tendo, né, trabalhado um certo tempo, né, mais próxima ao pescador artesanal. Então, como primeiro slide, eu tinha colocado ali duas imagens da pesca da tainha, mas eu vou ao segundo slide, aonde eu trouxe ali o texto do Sapiens, né, vocês já leram aquela parte inicial para nossa primeira aula, e que ele traz ali, né, em áreas próximas de rios e mares, ricos em frutos do mar e aves aquáticas, os humanos fundaram aldeias permanentes de pescadores, os primeiros assentamentos permanentes na história. Isso muito antes da Revolução Industrial, que data de 12 mil anos atrás, né? Então, possivelmente, as aldeias de pescadores podem ter aparecido no litoral das ilhas, né, indonésias, isso há 45 mil anos atrás. Então, certamente, a atividade da pesca, a arte da pesca, né, que muitos pescadores falam que a pesca artesanal é uma arte, ela é milenar. E aí, eu trago então as duas, né, imagens da pesca da tainha, e aí sim a gente tem registros, né, de que ela é centenária, muito antes dos europeus chegarem ao Brasil. Os índios já praticavam a pesca da tainha, o cerco da tainha, né? Eu não sei o quanto vocês, se algum de vocês já participou dessa tradição e que na nossa região ainda é bastante comum. Então, trouxe duas imagens, né? Uma de Bombinhas ali de 2019 e do sul do estado, que ali na imagem ele não dizia se era Garopaba ou Imbituba, mas ele estava na matéria falando daquela região. E aqui o uso comum, né, do recurso pesqueiro, ele não é só do pescador artesanal, né, porque é tradição no cerco da tainha que as pessoas, turistas ou pessoas da comunidade que não tem nada a ver com a pesca artesanal, por elas ajudarem a puxar a rede no momento, né, do cerco, elas ganham uma tainha, né, como contribuição. Então isso também faz parte da tradição. E aqui então a gente, né, traz a questão centenária também da arte da pesca, né? E se você pergunta para um pescador, né, há quanto tempo ele pesca, ou há quanto tempo a mulher manipula o pescado, ou há quanto tempo ele conhece a existência da pesca, ele fala a vida toda. Claro, a vida toda dele, mas ele também quer se referir que não se sabe a data que se iniciou, né? Que realmente isso é uma atividade centenária e milenar, como a gente vê aqui. Bom, então, trazendo um pouquinho mais essa parte histórica, né? Eu trouxe aqui dois conceitos, o de pesca artesanal e o de pescador artesanal. Na sequência daí eu falo um pouquinho sobre algumas percepções que eu tive em relação à questão, né, da rotina do pescador, da forma como ele se organiza e desafios que, né, a gente observa, isso é consenso entre muitos que trabalham principalmente na extensão pesqueira, da questão da manutenção, né, da atividade artesanal. E também alguns dados que eu acho interessante para a gente ter noção o quanto a pesca artesanal ainda é representativa no estado de Santa Catarina. Bom, pensando então aqui no conceito, né, se a gente coloca no Google aparece vários conceitos, mas eu gosto do conceito que o PMAP, que eu acredito que vocês têm conhecimento do que seja, que é o projeto de monitoramento da atividade pesqueira, que é executado pela Univale desde 2015, professor Pesuto, professor Rodrigo, né, vários professores que são professores de vocês ou já foram, né, estão à frente desse projeto. Ele é uma condicionante de licenciamento, né, da Petrobras para extração de petróleo e gás na Bacia de Santos. Então, eles trazem alguns itens aqui, né, para entender o que é a pesca artesanal. Primeira coisa, é realizada sem embarcações ou com embarcações, né, de pequeno porte e com pequeno poder de deslocamento e autonomia por viagem e desprovida de porão para estocagem, né. No caso daquela realizada sem embarcação, é muito comum no sul do estado, né, para a questão da pesca do siri.
Embora o pescador, né, tenha um barco que se diga que não vá muito distante, que não tem muita autonomia, tem pescador que a gente cansa de ouvir que eles vão até Cananéia, né? Isso com barco artesanal, né, com casaria, mas eles conseguem se deslocar longe. A questão da estocagem, então não tem porão e é muito comum o que sai todos os dias aí para pescar camarão, por exemplo, ele sai com caixas de isopor ou mesmo aquelas caixas, né, de plástico. Utiliza aparelhos de pesca manuais ou de menor poder de pesca, opera em áreas costeiras, estuarinas e lagunares. E também está vinculado a comunidades tradicionais, né, com componentes culturais, gerando produtos consumidos localmente ou regionalmente. Uma outra, quando a gente puxa no Google, como eu já falei, se a gente vai buscar o conceito, primeiro que aparece ali é o da Wikipédia, e ele coloca que principalmente a pesca artesanal ela é caracterizada pela mão de obra familiar, o que é muito comum, né? O pai, a mãe, os filhos, a sogra, o sogro, né? Então é uma atividade caracterizada pela economia familiar. Bom, seguindo, falando um pouquinho da questão do conceito então do pescador artesanal, né, perante a lei. Pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no país, que licenciada pelo órgão público competente, nesse caso o licenciado é quando ele tem a carteirinha de pesca, que é o Registro Geral da Pesca, né? Ele fala a carteirinha de pesca, que é o RGP, exerce pesca com fins comerciais e atendendo os critérios estabelecidos em legislação, né? Então, eu peguei o que estava no artigo, né, da Lei 11.959, que está, aliás, 11.959 de 2009, né, que estabelece, então, aí o conceito, mas que já vem, né, da Lei 221, lá de 1967, né, que já traz a descrição do que é o pescador artesanal. O meu vídeo está aqui piscando, então eu vou fazer essa parte e sigo para a segunda parte que fala da questão da rotina, das formas de organização e dos desafios, ok?